mesa tão preciosa que Ele preparou para nós esse mundo. Então esse é um tempo, irmãos, de edificação, um tempo de nós revigorarmos a nossa memória e lembrarmos que uma obra foi feita em benefício de cada um de nós, em favor de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui para render ao Senhor toda adoração, todo louvor, e que o Espírito do Senhor, Ele ministre aos nossos corações, trazendo entendimento espiritual, trazendo revelação da Tua Palavra, trazendo o falar dEle de uma maneira que os nossos corações se encham de alegria. Nesse tempo tão difícil para toda a humanidade, tempos de bastante dúvidas, nós podemos descansar na certeza de que temos um Pai que é fiel àquilo que Ele tem dito na Sua Palavra. Então louvado seja o Senhor por essa fidelidade dEle à Sua Palavra. E a Palavra fala também que Ele não pode negar a si mesmo. Então louvamos a Deus por isso, que nós podemos então abrir as Escrituras, confiar naquilo que Ele está dizendo para cada um de nós, e a Palavra dEle é quem nos fortalece, a Palavra dEle é quem nos sustenta. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em nome do Senhor Jesus, no Salmo 129, apenas o versículo de 1 até 3, Salmo 129, de 1 a 3. Vamos fazer uma análise aqui um pouquinho hoje do tratamento que o Senhor tem realmente desejado fazer nas nossas vidas, claro, espiritualmente, em nossa alma especificamente. Esse é o desejo dEle. E o nosso espírito já foi regenerado, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, morremos, ressuscitamos com Cristo, Ele é a nossa vida. Agora Ele deseja, irmãos, trabalhar junto conosco na salvação da nossa alma, para que nós sejamos então santificados, edificados, iluminados, para que sejamos, para que nós tenhamos Cristo como nosso verdadeiro alimento. Salmo 129, 1 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Verso 3: sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Essa palavra aqui, dorso, ela também significa costas, significa lombos. Pai, mais uma vez rendemos a Ti as nossas vidas, estão colocadas diante do Senhor. Pai, esperamos que Tu fales conosco, essa expectativa do nosso coração, Pai, como precisamos ser alimentados com a própria pessoa de Cristo. Ele é a palavra que se fez carne. Então se revela a nós, abra os nossos ouvidos e fale, porque nós, os Teus filhos, estamos desejosos de ouvir a Tua voz. Repreende, Pai, toda ação de Satanás que tenta entulhar os nossos ouvidos do lixo deste mundo, que eles sejam todos dissipados, para que tenhamos ouvidos purificados com sangue. Na nossa consagração, consagramos nossos ouvidos ao Senhor, para receber as comunicações divinas e sermos edificados. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, observe aqui, vamos focar um pouquinho nesse versículo 3. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Queridos, nós só podemos ser frutíferos, produzir fruto para Deus, se de fato, nós não poderemos ser frutíferos para Deus se os nossos lombos não estiverem, como diz aqui no versículo 3, lavrados, ou seja, arado. Aqui o sentido é de passar por muitas provações e tribulações. Querido, o Senhor tem um princípio para nos usar. Ele não pode usar ninguém se, em primeiro lugar, Ele não trabalhar na vida dessa pessoa. Ele nunca vai fazer isso, porque é um trabalho que exige, irmãos, uma grande responsabilidade. E o nosso Deus e Pai, Ele é muito zeloso.
Muitas vezes nós desejamos fazer a obra dele. Claro, o primeiro aspecto para fazer e realizar as obras de Deus é termos uma profunda convicção de que Cristo é a nossa vida e que, para que sejamos usados pelo Senhor, necessariamente nós precisamos entregar as nossas vidas no altar do Senhor, para que Ele então comece a trabalhar em nós, um trabalho de dentro para fora. O nosso Deus, irmãos, nunca se esqueça, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus muito cuidadoso, Ele sabe quando pode nos usar e quando pode não nos usar. Hoje em dia está muito comum, pessoas muito descuidadas sobem em púlpitos e falam mensagens que parecem muito brilhantes, mas sempre é voltada para o humanismo. Não estão preocupados com as demandas que o Senhor tem para com a sua igreja. O Senhor, irmãos, Ele formou um povo para uma finalidade exclusiva. Lembra de 1 Pedro 2, versículo 9? Vós sois nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, muito interessante, para que nós tenhamos essa profunda convicção que nós já somos em Cristo Jesus, nação santa, raça eleita, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus, mas para uma finalidade, irmãos, para proclamardes as virtudes dele. Então, todo filho de Deus que passou pelo Evangelho, ele é um evangelista. Ele é um evangelista. Então, esses homens, essas mulheres, Deus pode usá-los, porque se deixam ser trabalhados pelo Senhor. Percebe aqui que o salmista, ele diz o seguinte: sobre o meu dorso, sobre os meus lombros, lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Queridos, claro que esses sulcos, que espiritualmente falando hoje, são aquelas aflições que nós enfrentamos no dia a dia, são aquelas tribulações que parece que nós não vamos resistir, parece que a nossa vida quer entrar num desespero. Mas, irmãos, não se aflijam. Lembra das promessas, das providências que Ele disse na sua palavra? Porque Ele deseja que nós sejamos um povo que venhamos a confiar em sua palavra. Ele disse: no mundo tereis aflições. Claro, vamos ter aflições. Este mundo é Egito, nós não temos outra coisa a não ser aflição. Mas, irmãos, lembre-se que Ele disse assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenhais paz. Tenhais paz. E Ele nos exorta a termos bom ânimo, porque Ele, ânimo aqui, mas por que bom ânimo? A palavra ânimo ali é a palavra no grego anímico, que vem da alma, para que nós tenhamos bom ânimo em nós mesmos, porque Ele nos habilita a isso, a termos bom ânimo, porque Ele é aquele que começou a operar em nós uma obra maravilhosa, aquele que em vós começou uma boa obra. Mas a obra de Cristo não foi completa lá na cruz? Claro que foi. A obra na cruz, ela foi para nos libertar do nosso pecado. Velho homem crucificado, natureza velha morreu, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo, ganhamos a nova vida, a vida de Cristo. Mas, irmãos, você ainda tem a sua personalidade que precisa ser tratada, e eu a minha. Nesses últimos dias, irmãos, se nós ficarmos bem atentos, vocês vão descobrir como todas as forças espirituais do mal estão lutando contra a vida da igreja, para abafar o falar do Senhor em nossas vidas. Para isso Ele vai trazer aflição de espírito. Quando estamos aflitos, tantas preocupações, tantas coisas, tanto trabalho para fazer, para realizar, o que isso vai gerar em nós? Uma carga, um peso. Um peso. Este peso, irmãos, lembre-se de uma coisa: o Senhor Jesus, Ele disse o seguinte, aquela doces palavra que os irmãos conhecem. Ele disse assim: olha que lindo, vinde a mim, todos vós que estáis carregados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É a nossa alma.
Alma é o coração do homem. Alma é a nossa personalidade. Ele não quer destruir a nossa personalidade. Ele não quer matar a nossa personalidade. Ele quer que a nossa alma seja subjugada à cruz. Lembra de Gálatas 5, versículo 24? Diz assim lá: e os que são de Cristo crucificaram a carne, alma, com as suas paixões e concupiscências. Percebe aqui que a carne é a alma, a vida da alma. Carne, então foi para a cruz, tem que estar crucificada, subjugada à cruz. Quando nós vivemos uma vida de cruz, nós vamos perceber que o Espírito Santo de Deus fará um trabalho de bordar as belezas de Cristo em nós. Vai trazer segurança para nós. Irmãos, o problema grande nosso, da nossa alma, é a incredulidade. Irmãos, são inúmeros textos, infinitos textos aqui na Palavra de Deus que apontam para a segurança da nova criatura. Isaías 32, a palavra fala assim, que o meu povo habitará em moradas bem seguras, em moradas de paz. Porque Ele é a nossa paz. Cristo fala claramente, Paulo falando a respeito dessa paz, que é uma paz infinita, que é a pessoa de Cristo. Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz. Faz uma ligação com o sangue de Cristo. Então, Ele é a nossa paz. Nós já fomos purificados dos nossos pecados. Nós não temos diante do Senhor mais culpa. O Senhor não vê em nós mais culpa, irmãos, porque o sangue do Cordeiro nos purificou dos nossos pecados. Então nós temos que rogar sempre ao Senhor, não vivermos uma vida distraídos, rogar ao Senhor para que Ele então nos dê ouvidos sensíveis à sua voz. Irmãos, eu sei que durante a semana nós não vamos ter vontade de ler a Bíblia, mas sejam persistentes, irmãos. Volta para a palavra de Deus, volta para a palavra, volta para as Escrituras. Senhor, me dê cada dia mais ouvidos sensíveis, porque o nosso espírito, onde habita Cristo, ele tem essa necessidade. Por isso que Pedro, ele escreveu assim, 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno, o puro, o verdadeiro, o autêntico leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Então você vê que o Espírito sempre nos induz a uma vida de ascensão, uma vida de crescimento, uma vida de santificação, uma vida da formação de Cristo em nós. Irmãos, sem essa realidade em nós, então nós temos contribuição nisso aqui também. Nós não podemos ser filhos negligentes, irmãos, porque senão como vamos realizar as obras de Deus? Lembra que aquelas pessoas fizeram a pergunta para o Senhor Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. O que isso significa? O que Jesus estava dizendo para aquele povo lá? Olha, porque normalmente hoje é muito comum, você vai perceber que em muitas comunidades os irmãos eles têm uma cartilha de como fazer evangelização. Muitas comunidades têm uma metodologia criado pelo homem em como deve ser evangelizar. Nós temos que preparar os membros da igreja para evangelizar aí fora. Não é nada disso, irmãos. O Espírito Santo não trabalha com cartilha. O Espírito Santo não trabalha com esses movimentos de fazer coisas, como é que faz, como é que não faz. Não, é que você creia que Cristo é sua vida. Creais naquele que por Ele foi enviado, em Jesus Cristo. Agora, sendo Cristo a minha vida, eu vou ter dificuldade de falar dele, porque eu estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é não mais eu, mas é Cristo, o que Cristo vai fazer através de mim? Pelo menos Ele deseja fazer através de nós. Mas o problema é que ele encontra uma alma que não foi tratada, os lombos totalmente sarados. Então,
enquanto nós tivermos, irmãos, preste atenção aqui, lombos inteiros, nós não podemos produzir frutos para Deus. Uma vida que não foi trabalhada pelo Senhor, irmãos, não tem como nós produzirmos frutos para o Pai. E o desejo do Pai é que nós produzimos muitos frutos. Não é só ganhar almas, não, mas viver uma vida frutuosa, uma vida frutífera, exalando o perfume de Cristo, expressando a pessoa de Cristo no nosso falar, nas nossas atitudes, no nosso tratar de uns para com os outros. Vocês estão percebendo, irmãos? Ele deseja fazer isso em nós. Queridos, então, por que o apóstolo Paulo foi um homem que serviu de modelo para todo aquele que vai crer no Senhor Jesus? Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Aqui nós vemos uma clareza nesse texto da palavra de Deus, e nós vamos entender por que nessa oportunidade, que é muito interessante. Então Paulo aqui, ele está contando para nós como que um testemunho dele, mas é um testemunho onde ele retrata o que e como ele foi encontrado pelo Senhor. Ele diz assim, verso 13, 1 Timóteo 1, verso 13, ele fala assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, no tempo que ele guardava a lei, no tempo que ele vivia uma vida estritamente ou extremamente voltada em conhecer a lei e os profetas, diz aqui, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Agora ele vai contar da experiência com o Senhor. Transbordou. Que coisa linda, irmãos. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aqui você descobre três coisas fundamentais. O que há na pessoa de Cristo? Primeiro, a graça transbordante. Lembra de João 1, verso 16? Todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Que linda isso, irmão. Nós temos recebido, que não é que eu recebi, nós temos recebido, é uma porção de cada dia. Como na segunda-feira, estávamos a igreja reunida na casa de uma irmã, e nós tínhamos preparado um estudo da palavra para poder ministrar naquela ocasião. Eu tinha orado e falado: Senhor, fala comigo nesta noite para que eu possa falar a tua palavra para os irmãos. E naquele instante estava meio confuso ainda, mas de repente surgiu uma pessoa, não é nenhum dos pregadores aqui, e pregou a palavra 45 minutos, de uma maneira que eu nunca vi antes. Eu vi, todos nós fomos impactados com a unção de Deus através da vida daquele jovem que ali surgiu. Gente, que porção foi para nós aquilo lá. Glória a Deus, porque o Senhor falou com o povo reunido naquela oportunidade, naquela noite fria de segunda-feira. Mas os céus se rasgaram, então Deus usou aquela pessoa e falou aos nossos corações. Saí e falei: puxa vida, como Deus é maravilhoso. Essa ansiedade, nós temos que ter essa ansiedade para ouvir a voz dele, irmãos. Nós precisamos ser ministrados pelo Senhor, e o Senhor usa coisas que muitas vezes nos surpreende. Entende, irmãos? É maravilhoso demais. Então, aí o apóstolo Paulo, aqui ele percebeu no verso 14, transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Tudo isso está em Cristo, é Cristo. Tudo isso aqui, irmãos, a graça, a fé e o amor são fontes genuínas que emanam da pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E emana para quem, irmãos? Para nós, a sua igreja, o seu povo, o povo adquirido, o povo comprado, o povo redimido. O Senhor tem muito a acrescentar em nós, mas é dele. Agora, tem muitos que talvez não tenham entendimento real, não ganham uma experiência de verdadeiramente com o Senhor, de morte e ressurreição, estão buscando as coisas de Deus. Temos que buscar a Ele, irmãos.
A nossa riqueza é Ele, a nossa vida é Ele, o nosso amor é Ele, tudo está na pessoa de Cristo. Então, versículo 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, eu sou o chefe dos pecadores. Então aqui, irmãos, olha que lindo agora no verso 16: mas por esta mesma razão. Irmãos, eu acho tão lindo quando alguém reconhece o seu pecado. Eu acho tão lindo quando verdadeiramente nós temos uma convicção dada pelo Espírito de que, de fato, nós somos pior do que o apóstolo Paulo. Então, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia. Irmãos, lembre-se que Deus tem prazer nas misericórdias, e a misericórdia, elas não têm fim, porque Deus é misericordioso, e Ele é infinito, e as suas misericórdias se renovam em nossas vidas todas as manhãs. Logo mais você vai para casa, vai dormir, pegar no sono, ter uma boa noite de sono, mas lembre-se, irmãos, enquanto você estiver dormindo ali, o Senhor vai lhe dar a você. Meia-noite, quando bater meia-noite nos relógios aqui do Brasil, as misericórdias do Senhor começam a ser renovadas sobre a sua vida. Então você vai se levantar de manhã, mas com as misericórdias renovadas. Tudo aquilo do dia anterior foi apagado. O sangue, Pedro fala o seguinte: não vos esqueçais que os vossos pecados foram não perdoados apenas, foram purificados, tornados puros. E este sangue está diante do Pai agora, fazendo expiação pelos nossos pecados, porque este mundo é cheio de sujeira. Então, todas as manhãs, Ele renova tudo em nós. Renovação do Espírito, o lavar regenerador e renovador do Espírito do Senhor. É o Espírito que regenera, mas o Espírito que renova. Então, irmãos, uma orientação para os irmãos aqui: os irmãos devem também chegar diante do Senhor, buscar diante dEle, para que Ele renove a sua mente também. Quando a nossa mente é renovada, e Ele não vai renovar se você não tiver um desejo, porque tem muitos que conhecem o Evangelho da Graça, mas não tem uma mente renovada. Irmãos, eles fazem cada movimento confuso, eles vivem uma vida totalmente assim que parece que não é. Estão me compreendendo, irmãos? Então, uma mente renovada é o frescor do Espírito, uma mente aberta inteiramente para o Senhor, voltado para o Senhor, para aquilo que Ele é e fez, aquilo que Ele está fazendo. Irmãos, você sabe discernir os acontecimentos do Espírito de Deus, o que Ele está fazendo nesses dias, o que Ele deseja fazer nesses dias na vida da igreja. Está tudo relatado aqui, irmãos, que Ele quer. Agora, quando nós tenhamos um desejo profundo de sermos cooperador com Deus, Ele vai primeiro começar um trabalho em você. Ele vai permitir, como o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, olha, a mim o principal, verso 16, em mim o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo o quanto hão de crer nele para a vida eterna. Então nós temos que ver as cartas de Paulo aqui. Queridos, Paulo é o modelo para mim e para você de como devemos crer no Senhor Jesus. Agora, para que Paulo chegasse a este nível, irmãos, ele viveu uma vida inteiramente devotada, entregue nas mãos do Senhor Jesus. Ele chegou a dizer o seguinte: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, mas ele era precioso para o Senhor. O Senhor poderia usá-lo. Lembra? Nós lemos no domingo passado aquele texto de Atos 9. Este será para mim um vaso escolhido. Que coisa linda, irmãos. Vai, Paulo, fale e não te cales. Mas, irmãos, será que Paulo experimentou esses sulcos nas costas? Será que o apóstolo Paulo também, na expressão lá que os lavradores sobre os meus dorsos
os lavradores lavraram, fizeram aquele sulco em nossas costas. Vamos ver se o apóstolo Paulo tinha suas costas rasgadas. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos verificar aqui essa experiência, irmãos. Não vou falar que é linda, mas uma experiência muito dolorosa do irmão Paulo. 2 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim, olha aqui, texto mais precioso nós temos aqui, irmãos. É precioso para nós, assim, mas aquilo que Paulo passou aqui foi algo terrível para ele. Mas, irmãos, ele tinha prazer em sofrer pelo Senhor. Entende, irmãos? Diz assim a palavra: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Irmãos, você sabe o que é isso? 40 chibatadas nas suas costas. E aqueles algozes tinham os braços muito fortes e eles batiam com raiva. Sabe aquela raiva que aqueles judeus tinham? Que cravaram aquela coroa de espinho na cabeça do Senhor Jesus e batiam depois? Sim, quando Jesus foi açoitado, irmãos, lembra? Aqueles homens batiam nele, mas com uma raiva. Aqueles homens não queriam ver o que ele tinha para dizer, porque a palavra de Jesus, como dissemos hoje pela manhã, perfurava o coração deles, eles tapavam os ouvidos e rangiam os dentes para não ouvir, porque se eles ouvissem a palavra, a voz de Jesus, a palavra de Jesus, iriam conquistar os seus corações. Então eles tapavam os ouvidos, rangiam os dentes e batiam nele, porque de repente eles tinham até medo de Jesus falar alguma coisa e constrangê-los, porque a palavra de Jesus nos constrange, irmãos, porque quando ele fala, é uma espada de 2 gumes que penetra o mais íntimo do nosso ser. É um falar gostoso. Agora, quando nós temos ouvidos sensíveis e desejosos para ouvir a voz dele, quando o Espírito revela uma palavra ao nosso coração, qual é a nossa atitude? Você fica como que arrepiadinho, você fica numa alegria, transbordante de alegria, você não se contém e começa a glorificar o Senhor. Ah, irmãos, alguns irmãos, muitos irmãos aqui sabem do que eu estou falando, porque é isso que Ele quer, que nós tenhamos sede, desejo pela Tua palavra. Senhor, se o Senhor, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou te deixar. Fala, Senhor, porque o Teu Filho ouve. Essa deve ser uma oração nossa todas as manhãs. Senhor, fale, porque o Teu Filho ouve. Uma outra dica: afasta de mim, Senhor, aquilo que me afasta de Ti. E outra dica também: Senhor, e cumpra em mim o Teu propósito. Irmãos, nós fomos regenerados para servirmos a Cristo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos para Ele, para servir ao nosso amado Senhor. Então, irmãos, mas para que servimos a Ele de uma forma adequada, precisamos ser trabalhados. Paulo aqui está dizendo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Meus irmãos, 40 chibatadas nas costas. Imagina, Paulo não tinha esses sulcos? Claro que hoje espiritualmente o sulco é diferente. Não é um suco, mas um suco. As aflições sobre a nossa vida vêm. Muitas vezes vem até um desespero, irmãos. Nós não sabemos o que fazer. Não temos para onde correr. Mas lembre-se de uma coisa, como Josafá fez. Lembra? Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, irmãos. E qual foi o resultado disso? Eles venceram Josafá, porque o Senhor ia adiante deles e era a retaguarda deles também. Quando ele chegou para batalhar contra os inimigos, só haviam corpos mortos. O Espírito do Senhor lançou confusão entre eles e eles se destruíram uns aos outros. Que vitória fácil, irmãos. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele continua dizendo o seguinte, não apenas isso, olha o versículo 25. Fui 3 vezes fustigado com varas,
uma vez apedrejado. Irmãos, você se lembra que quando o apóstolo Paulo teve aquela linda visão do terceiro céu, segundo Coríntios, aqui, vira a página para frente aqui, capítulo 12, a partir do verso 1, olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Se é necessário que me glorie, verso 1, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Irmãos, isso aqui era algo que Paulo não tinha o desejo de dizer e falar para ninguém, depois de 14 anos, era uma experiência dele, mas o Espírito o compeliu para que ele então dissesse. Então ele diz o seguinte, olha, se é necessário, porque ele entendia da parte do Senhor que isso aqui era necessário para este momento aqui, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele reconheceu aqui também, irmãos, por que Paulo não queria passar isso para nós? Porque, irmãos, quando nós temos uma visão do Senhor, uma revelação do Senhor, nós gostamos de falar, e isso Satanás pode usar para nos ensoberbecer. Estão me compreendendo, irmãos? Nós ficarmos atentos com isso, que olha, o que é mais trágico na vida espiritual é a soberba espiritual. Entende? E nós somos tentados a isso todos os dias. Eu, pelo menos, sempre sou tentado nessa questão da soberba. Entende, irmãos? E ele conhece o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Aqui inefáveis é indizíveis, palavras encantadoras, as quais não é lícito ao homem referir. Ele não queria falar isso, irmãos. De tal maneira me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Queridos, ele foi arrebatado aonde aqui nesse texto? Ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Agora um detalhe importante: quando é que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu? Eu creio aqui que, se perguntar para todos, a grande maioria vai desejar. Eu queria ter essa experiência de Paulo, ser arrebatado até o paraíso. Mas, queridos, em que contexto que ele foi arrebatado até o paraíso? Quando ele foi apedrejado lá em Listra, lembra? Que ele foi dado como morto. Naquele momento, muitos eruditos bíblicos concordam, eu também concordo, foi naquele instante, semi-morto, que ele foi arrebatado ao paraíso. Não como muitos outros que falam o seguinte: ele estava lá numa cama, num leito hospital, entubado, e aí a minha alma saiu do corpo e eu contemplei o meu corpo. Paulo não fala nada disso no corpo, Deus não sei, Deus o sabe. Não vou aqui criar questões, porque as pessoas vão rachar fio de cabelo. Não é interessante isso, irmãos. Então, por essa experiência ele foi arrebatado até o paraíso, mas ele foi apedrejado pelos judeus. Irmãos, se é uma coisa que os judeus sabem fazer, é matar por apedrejamento. Estava lá todo estrangulado no chão, cheio de sangue, morreu, saíram. Então os discípulos vieram lá depois e pegaram ele. De repente foi para sepultar Paulo. Não, mas ele não morreu, ele estava vivo. Então ele teve aquela linda visão da glória do Senhor, foi arrebatado até o paraíso em espírito. Entende, irmão? Percebe que quanto mais nós sofremos pelo Senhor, mais Ele de fato irá falar conosco e nos usar. Mas o nosso problema é que nós não gostamos de ser tratados pelo Senhor. Por quê? Dói demais. Aí ele continua dizendo o seguinte, vamos lá no capítulo 11, versículo 25, né? Fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, no redemoinho ali, né? Versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre, aqui é o pior, entre falsos irmãos que são dissimulados. Isso aqui é o pior, irmãos. Esse aqui é um grande sofrimento que muitos dos servos do Senhor têm passado.
Como isso é frustrante, irmãos, como isso é decepcionante. Falsos irmãos. Mas o apóstolo Paulo já nos orientou também, para a gente observar bem o procedimento dessas pessoas que se dizem cristãos. Como dissemos aqui domingo passado, muitas vezes tem uma pessoa batendo palma, louvando o Senhor ao nosso lado, e no outro dia ele está passando um cheque sem fundo, né? Manchando, ferindo o testemunho do Senhor. Estão me compreendendo? Então isso aqui é algo que é muito sério. Queridos, agora um detalhe importante aqui, irmãos, ele fala o seguinte, no verso 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, que zelo tinha este homem pela igreja do Senhor. Irmãos, será que nós temos preocupado com a igreja? Será que nós temos de fato amado a igreja? O Senhor Jesus, Ele morreu pela igreja. Ele amou tanto a igreja que morreu por ela. E por que nós amamos tão pouco a igreja, irmãos? O reunir do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, que o Senhor conquiste e ganhe os nossos corações. Sobre o meu dorso araram os lavradores. Irmãos, a linguagem aqui do arado, ela é muito agressiva. Um arado, pensa fazendo aqueles sulcos na terra. Antigamente nós tínhamos no sítio lá, meu pai e meu avô, eles aravam a terra, pegava aquele jumento, aquela mula, arriava ela e colocava, era um arado assim, tinha um sulco e fazia aqueles sulco na terra, para depois plantar ali milho, alguma coisa. Assim, irmãos, os nossos lombos têm que ser tratados, mas hoje é espiritualmente, entende, irmãos? Porque o Senhor permite muitas circunstâncias adversas em nossas vidas para tratar conosco. Irmãos, eu também estou nessa escola, porque muitas vezes tenho falhado em responder aquilo que o Senhor tem me dado tantas oportunidades para ser tratado. Mas Senhor, ensina-me a me entregar por inteiro a Ti, para que Tu então me tenhas inteiramente para Ti. Porque nós somos dele, eu sou dele, pertenço a ele, pertenço a ninguém mais, irmãos. Todos nós pertencemos a ele, não pertencemos a este mundo, nem às coisas deste mundo que a gente se preocupa tanto, irmãos. A nossa vida tem que ser voltada para o nosso noivo. Quando a igreja do Senhor Jesus, essa era uma preocupação de Paulo, como que ele sofria pelas igrejas, irmãos. Aqueles irmãos, como é que eles estão? Leia depois Romanos capítulo 16, veja ali os nomes que ele escreveu. Talvez ele queria escrever muito mais. Tércio que escreveu Romanos, né? Não foi Paulo. Paulo ditou para ele, estava só escrevendo ali aquelas lindas saudações. Apeles, aprovado em Cristo, e tantos outros irmãos ali, que ele, na sua lembrança, porque o amor tem memória. O amor, ele tem memória. Lembra de João? Ele escreveu o Evangelho de João, primeiro Apocalipse, depois o Evangelho de João, com 90 anos. Tinha passado 30 anos mais que o Senhor Jesus tinha sido morto, 40 anos mais. E ele com 90 anos, ele lembra de detalhes da vida do Senhor Jesus. Naquela noite era inverno, lembra? Esses detalhes são tão importantes ali no Evangelho de João. Muita coisa boa que este querido irmão então lembrou ali. Agora, queridos, o arado, ele de fato, a linguagem do arado aqui é uma linguagem muito agressiva, porque ele rasga a carne do povo de Deus e aponta para a crueldade e severidade dessas angústias que eles suportavam. Irmãos, tudo isso é uma forma de Deus tratar com o seu povo. Vamos para o Salmo 66, versículo 10. Veja aqui, irmãos, o que o Senhor permite na nossa vida para sermos tratados. É maravilhoso demais. Salmo 66, a partir do versículo 10. Olha que coisa impressionante aqui, amados. Então esse é um salmo que o salmista, ele rende louvor ao Senhor, com um coração cheio de gratidão, mas
Primeiro ele diz aqui no versículo 8, assim: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida, graças ao Senhor, a nossa alma, e não permite que nos resvalem os pés. Queridos, presta atenção. Agora aqui ele vai, primeiro ele nos dá uma garantia, e Deus é fiel naquilo que ele está dizendo. Irmãos, agora vai começar o tratamento dele, mas ele fez uma promessa aqui: ele não permitirá que os nossos pés resvalem. Agora ele vai dizer o seguinte: pois tu, ó Deus, nos provaste. Era um irmão que tinha plena convicção de que ele estava sendo tratado pelo Senhor, irmão. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Irmãos, aqui é fogo. Isso aqui é muito difícil, irmãos, mas nenhuma tribulação está além da nossa capacidade de suportar. Não se esqueça disso, irmão. Aqui, aí no versículo 11, ele diz assim: tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso, der tempo, eu quero falar mais sobre ele mais quando estivermos concluindo aqui. Queridos, esse lugar espaçoso fala de um lugar riquíssimo, fala de um lugar, olha, estonteante, mais do que encantador. Não tem palavras para expressar isso aqui. Mas, queridos irmãos, aqui você percebe que é sofrimento. Irmãos, um detalhe aqui importante: nós também mencionávamos hoje pela manhã, falando um pouquinho do sofrimento. Claro que Deus, na vida dos seus filhos, quando nós então aceitamos o convite do Senhor Jesus, negar a nós mesmos e dia a dia tomar a cruz dele. Quem quiser vir após mim, porque ele já passou, então ou seja, negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, isso aqui é um cristianismo verdadeiro, não de religião. Isso não é cristandade, isso é cristianismo. Então, o sofrimento, ele tem dois aspectos ou duas maneiras de atuar na nossa vida. A primeira delas, se você não entender o sofrimento que é da parte do Senhor para tratar com a sua alma, esse próprio sofrimento vai lhe trazer para a sua vida angústia, amargura, lamúrias, lamentação, murmuração. Você vai se tornar uma pessoa azeda e insuportável de ficar perto. Ninguém vai te suportar, porque você não vai falar: sofrimento, eu servo tanto a Deus. É insuportável isso, irmãos. A palavra fala: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo estava detido quando ele falou essa palavra, escreveu essa palavra. Então aqui, e por outro lado, o sofrimento, ele vai nos aperfeiçoar. Por isso que Tiago fala o seguinte: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, ela deve ter em nós uma ação contínua, uma ação completa, uma ação perfeita. É tão bom sermos tratados pelo Senhor, mas dói. Só que a pessoa de Cristo vai sendo formada no seu e no meu interior. Queridos, um detalhe importante que quero deixar para os irmãos aqui nessa oportunidade. Por favor, irmãos, vocês nunca esqueçam das suas provações diante do Senhor, porque o Senhor quer lhe mostrar o que você saiba onde você está. Lembra de Adão? Quando o pecado entrou no mundo, Adão fugiu do Senhor, se escondeu atrás das árvores, fez uma tanga ali de folhas de figueira e foi se esconder atrás das árvores. Então Deus não desistiu do homem, foi atrás de Adão. Adão, lembra daquela voz? Gênesis 3:8. Adão, onde estás? Vocês acham que o Deus onisciente,
onipresente, onipotente, não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia, mas quem não sabia onde ele estava era Adão mesmo. Então, quando surge uma tribulação na sua vida, você começa a ficar muito inquieto porque você está fora da casinha, você está fora de órbita. Deus quer traçar uma maneira, como Ele fez com Adão, assim Ele faz conosco. Abra lá em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio capítulo 8, olha que lindo aqui, irmãos, esse texto é maravilhoso demais. Capítulo 8, versículo 2, porque não podemos nos esquecer de que a tribulação é para o nosso bem. Tribulação, sofrimento, perda, dor, tudo isso é uma bênção para nós, irmãos, porque vemos a mão do Pai sobre as nossas vidas. Ele diz assim no verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar. Irmãos, por misericórdia, quando alguém te humilhar, ajoelha diante dessa pessoa e beija a mão dessa pessoa, porque nós podemos fingir humildade, mas quando somos humilhados, aí o Senhor, de alguma maneira, a nossa reação diante daquela humilhação que vai determinar o nosso nível de espiritualidade. Entende, irmãos? Então, olha aqui: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Está vendo aqui? Como que o Senhor é criterioso, irmãos. Como o Senhor, Ele nos ama. Ele quer que nós saibamos o que tem no nosso coração. Porque, irmãos, a gente vive uma vida assim, muito comodismo, né? Então, quando tem uma reação, e para tratar com você, Ele vai usar um irmão, uma irmã, às vezes um ímpio, entende? Vai usar uma circunstância, mas para nos humilhar. E a humilhação nos entristece, irmãos, nos atinge de uma forma perscrutadora. A gente sofre os dois lados, entende? Então aí ele diz o seguinte: para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, Ele te humilhou. Então essa humilhação aqui é que Ele permite que a gente caia na armadilha. Ele permite que os homens fazem sulco em nossas costas. Não é humilhante isso, irmãos? Que os homens pisem em nossa cabeça. Não é humilhante isso, irmão? Aquela pressão psicológica. Não é assim? Hoje eu estava num determinado local, aí eu escorreguei e caí. E uma pessoa falou o seguinte: para de brincadeira, entende? Puxa vida, mas eu caí mesmo, de fato, né? E aquela pressão psicológica foi humilhação para mim. Aí não, tranquilo, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso demais. Então Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná. Você percebe aqui o paradoxo? Ele te deixou você ter fome e te sustentou com maná, porque Deus quer trocar o nosso apetite, irmãos. Deus quer tirar o nosso apetite das coisas do mundo, para que nós tenhamos um apetite deste maná celestial. Deus, quando levou aquele povo para o deserto, caminho de 3 dias, Deus queria também trocar o apetite deles. Mesmo assim eles lembravam: não tenho o que comer aqui, Moisés. Por que não nos deixou lá no Egito? Lá nós tínhamos os alhos silvestres, as cebolas, os melões, e Deus queria dar para eles o pão dos anjos. Sabe o que eles falaram sobre este maná? Números 21, 5: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Olha que blasfema com relação ao nosso Senhor. Ele disse assim em João 6: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, é tão triste, irmãos, quando
a pessoa de Cristo tem sido esquecida em nosso meio. As pessoas têm pensado e se alimentado de tudo aquilo que é genericamente das Escrituras, mas não na centralidade da pessoa e obra de Cristo. Isso é uma perda tão grande para a igreja do Senhor, lamentavelmente. Então, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E hoje nós vamos citar esse texto aqui também sobre as belezas de Cristo. O seu falar é muito desejável, é doce. Falar de Cristo é um falar que atinge o nosso coração, que perfura, que espanca, que transforma. Sabe aquele coração duro? Ele deixa o coração todo como que perfurado. Então a gente fica sensível. Como que você você arrumasse uma terra para lançar a semente. Então ele tem que fustigar o nosso coração. E o nosso coração fica agora muito sensível, dolorido. Aí a gente deseja aquela sementinha, semente divina. 1 João 3,9. O que permanece em vós é a semente divina, aquela árvore da vida. A pessoa de Cristo vem para nós em uma semente, a semente da palavra. Então a casca, ela morre. Nós vivemos uma vida de ressurreição. Então aquela árvore vai crescer lírio e para baixo cedro. Nossa vida íntima com o Senhor. Isso não é maravilhoso demais, irmãos? O que nós desejamos do Senhor? Coisas, bênçãos que este mundo... Irmãos, este mundo está condenado. Esse mundo está julgado. Está esperando tão somente quando nós ouvirmos aquela última trombeta, quando ela soar, queridos, nós vamos ver a vinda do Filho do Homem, vai rasgar esses céus, e este mundo verá novamente a face do Senhor. Mas, queridos, a volta do Senhor, vamos tentar explicar da seguinte maneira: ela vai vir para a sua igreja, vai nos levar para a glória para ceiarmos. Mas para este mundo, sabe como é que será a volta do Senhor? Onde se encontra o cadáver, ali vai se encontrar os abutres. Nós vamos participar da grande mesa do Senhor, e os ímpios vão participar, serão alimentos dos abutres. Que coisa triste, irmãos. Agora, louvado é o nosso Senhor, porque Ele abriu os nossos ouvidos, nos deu visão espiritual para crermos no verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, e como Ele sofreu ali naquela cruz, irmãos. Sobre o meu dorso araram ou lavraram os lavradores. O nosso Senhor ali, irmãos, vocês sabem que quando o prenderam, Ele foi cuspido, Ele foi maltratado, arrancaram o pedaço da barba dele de tanta raiva dele, cravaram aquela coroa de espinho e dava com caniço ali na cabeça dele, que aqueles espinhos entravam mais na mente, na cabeça ali de Cristo. Imagina só o sofrimento que foi aquele, irmãos. Ele que veio para aqueles, morrer por aqueles, intercedeu por eles ali na cruz. Mas o que nosso Senhor fez, irmãos? Abra comigo lá no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6. Isaías 50, verso 6. Veja o que ele fez. Eu acho esse versículo tão lindo. Esse versículo aqui tem verdadeiramente acabado com o meu coração. Isaías 50, verso 6. Diz assim, olha que coisa linda. A questão sobre o meu dorso araram os lavradores. Isaías 50, 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Ah, irmãos, que tristeza é isso. A rejeição do Senhor é tão grande nesses dias, quando você prega o Evangelho,
e eles viram as costas. Eu tenho sofrido muito isso, sabia, irmãos? Tem me entristecido bastante. Pessoas que estamos sentados tete a tete, falando de Cristo para elas, e elas viram, a nossa igreja tem outra doutrina. Meu Deus do céu! Que coisa triste é isso, irmãos? Vão perecer eternamente. Irmãos, tantas coisas temos visto hoje no meio do povo de Deus. Olha aqui o nosso Senhor, olha a doçura que Ele enfrentou esta morte aqui. Oferecia as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Agora, veja o versículo 7. Aquele que me enviou está comigo. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em João? Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Então nós temos aqui essa profecia. Porque o Senhor Deus me ajudou. Que coisa linda, irmãos. Que coisa preciosa. Pelo qual não me senti envergonhado. E como ele foi humilhado, irmãos, mas ele não sentiu vergonha, irmãos. Jamais. E ele continua dizendo: por isso fiz o meu rosto como um seixo, como um pedregulho, e sei que não serei envergonhado. Você entende porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, irmãos, finalmente Ele vai nos conduzir para um lugar espaçoso, um lugar riquíssimo, e esse lugar é a terra de Canaã. Ali tem leite e mel, ali tem tudo que nós precisamos, porque a terra fala de Cristo. E eu quero encerrar com o último versículo, irmãos, Salmos 23, versículo 6. Abram comigo, Salmo 23, verso 6. Nós vamos encerrar aqui com esses versículos, vamos participar da mesa do Senhor agora. Irmãos, esse versículo é tão lindo, irmãos. Eu sei o Salmo 23 inteirinho. Isso não é suficiente, irmãos. Suficiente é você se apropriar dessas realidades contidas nesse Salmo. Nós estudamos o ano passado inteirinho o Salmo 23. Diz assim: olha o lugar espaçoso. É um dos lugares espaçosos que diz assim: bondade e misericórdia. Olha a convicção aqui do salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você viu que casa do Senhor, a palavra casa aqui está em letra maiúscula? O que significa, irmãos? O Pai está em mim e eu estou no Pai. Qual é a habitação do Pai? No Filho, e o Filho no Pai. Agora, irmãos, onde é o lugar da nossa habitação? Cristo. Nós habitamos nele. Ele disse assim em João 15: permaneçam em mim. Essa palavra permaneça significa habitem em mim e eu habitarei em vós. Então, habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o Salmo 27,4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, para que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Vamos orar. Obrigado, bendito Pai Celestial, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos concede, de juntos mais uma vez ouvir o Teu falar. Pai, forma essas verdades que foram transmitidas pelo Teu Espírito nesta noite em nosso interior. Não deixe que Satanás roube essa palavra do nosso coração, Pai. Faça essa obra, impregne essas verdades em nós, que Cristo seja formado em nós por misericórdia, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.